Domingo, dia 4 de fevereiro de 2024. A carta que saiu para a semana, a carta da Lua. E a Lua no tarô, ele simboliza os perigos, as falsidades. A Lua em si, ela é uma carta que ela adverte essa energia do lado oculto, da outra face, da história, da situação. Então a Lua, ela é para a semana ter cuidado com aquilo que parece que é, mas que não é. Aquilo que vem turvo, aquilo que não vem claro, aquilo que de alguma forma desperta em você uma certa inquietação, uma certa dúvida, né? A Lua, quando ela tem essa... Você vê que a Lua, ela tá sugando os pingos, esses pingos que simbolizam aqui energia. Ela tá sugando, ela suga. Então a Lua, ela é uma carta que ela diz que você tem que ter cuidado para você não se sentir muito sugado, vampirizado por situações, né, que possam levar você a ter que tomar decisões aonde você esteja tão cansado, tão sugado. Sabe aquelas coisas que acontecem na vida da gente, que a gente tem que tomar decisões às vezes apressada, ou acuado, ou envolvido muito com as emoções? Porque a Lua, ela simboliza emoções confusas que vêm dentro das ilusões. Essa carta é a carta das ilusões, né? Ela às vezes ilude você em relação a algumas situações. Uma hora você pensa uma coisa, aí daqui a pouco você tem, as suas emoções começam a falar e você já acha que é outra. Isso é muito comum na vida da gente, sabe? Principalmente quando é algo que faz com que a gente sinta medo. Aí você tem que resolver uma situação, você tem que decidir algo, mas você tem medo. E o medo, ele vai fazer você se confundir, né? Por isso você tem que procurar realmente sair do problema e procurar manter a frieza para decidir as coisas de forma racional. Porque quando você está se sentindo muito sugado, muito comprometido dentro de uma situação, você está se sentindo sugado. Você tem aquela sensação de que você não vai conseguir, de que você não sabe. A Lua, ela turva a visão. Então, por isso que todo esse movimento ele tem que ter cuidado com as decisões dentro do decorrer da semana. A Lua, ela simboliza a falsidade, a ilusão. Aquilo que pode vir para você ter uma percepção de que aquilo ali é muito bom e ser uma ilusão, como você também tem a percepção de que aquilo ali é muito ruim, que a pessoa não é sincera e você acabar sofrendo, vamos dizer assim, consequências pela questão da desilusão, né? Então é uma carta que manda realmente ter muita cautela em relação às decisões que devem ser tomadas de forma fria e calculista. Essa carta, ela simboliza, ela responde como não, né? Ela é uma carta negativa. Por quê? Porque ela lhe puxa para baixo. Por isso que durante toda a semana a gente vai ter que ter muita força para reagir, né? Ter uma reação positiva, né? Ter uma reação de não se iludir, de não entrar na energia, de não ficar com insegurança, de não alimentar as inseguranças. A Lua, ela dá muita insegurança. Quando a gente está passando pela energia da Lua, né, eu vou falar um pouco que você vai perceber quando isso está acontecendo. Quando a gente está pela passagem da Lua, quer dizer, quando a gente está dentro do arquétipo da Lua, a gente sente medo, insegurança, medo de estar sendo enganado, a gente tem percepções confusas na cabeça da gente, ou então a gente está morta de iludida, achando que a pessoa lhe enganando, sendo fingida, e você quer acreditar, porque você cria uma fantasia, uma ilusão. A Lua, ela confunde, então assim, ela não é clara como o Sol, então você pode estar confusa, criando expectativa negativa dentro de uma situação, como você pode estar confusa, criando uma ilusão. Então, assim, você conhece uma pessoa, a pessoa vem com aquelas conversas bonitas, menina, eu escuto cada coisa, gente, pelo amor de Deus, sabe, conversa, às vezes aquelas conversas mal repetitiva, aquelas conversas Claro que se você for conhecer alguém, você vai mostrar a fazer sua propaganda positiva. Você não vai chegar e dizer, olha, mas eu sou assim também na minha convivência, eu sou escrota, eu sou assim, sou assado. Não vai. Você vai encantar, você vai dizer o lado bom, você vai falar as coisas boas. Por isso que a Lua, ela é perigosa. Principalmente se você estiver fazendo um jogo amoroso. Se você estiver numa energia amorosa. Por quê? É a causa da falsidade.
É a carta que você vende a imagem bonita, uma banda da lua, a outra banda da escuridão, o lado escuro, você não quer vender. Então você cria, né? À noite todo gato é pardo, né? Todo mundo é bonito, todo mundo é lindo. Então você tem que ter muito cuidado com as convivências, com as coisas que você vai escutar no decorrer da semana, com as ilusões, porque essa carta ela adverte esses cuidados, né? E também não crie fantasia. Às vezes também é o contrário. A gente começa a querer. A gente fica tão traumatizado que a gente começa a olhar só pro lado ruim, sabe? Só pelo lado ruim, pro lado a defensiva. Então, às vezes a pessoa não é aquilo ali, mas você começa a criar na sua cabeça. Então, você cria inimizades. Ou então você fica amarga demais. Então, também tem que ter cuidado com essas visões. Mas, geralmente, a lua é verdadeira. No sentido de quando você tá sentindo uma desconfiança, aquela pessoa não é tão real e você tá sentindo, escute. Porque a lua, ela traz a percepção oculta. Ela revela o que está oculto. Então, quando você tem a percepção e que você às vezes quer se iludir, você tem que botar na sua cabeça que você tem que prestar atenção e tirar esse véu, essa escuridão para poder enxergar as coisas como elas são, né? Então, é uma semana de cautela em tudo que você for fazer. Leia, releia, veja, porque a lua, ela ilude. Então, você às vezes vai ler um contrato, você vai ter uma conversa com a pessoa, mas as coisas não são claras, você acaba vacilando, vamos dizer assim, né, em relação a alguns detalhes. Então tenha cuidado em relação a isso. E o banho para essa carta é um banho bom mesmo para a carta da lua no decorrer da semana. São banhos que eliminam essas energias, né? É o banho de arruda, que elimina energia negativa e vampiras. Banhos de alho, porque o alho ele é muito forte para eliminar energias vampiras. Então, se você estiver sendo vítima de algum tipo de vampirização, que seja energética, encarnada ou desencarnada, porque às vezes existem pessoas perto de você que lhe suga. Então, afaste-se dela. Ou pessoas que só querem tirar. Então, se afaste, mantenha a distância. E quando você estiver também sentindo do nada um sono, uma sensação de sonolência, uma preguiça, uma depressão, tome logo um banho de alho. Viu? Ou banho de sal, ou banho de amoníaco, para tirar, porque às vezes são influências de espíritos sofredores, espíritos obsessores que estão encostados. Então, bote para correr. A lua também simboliza tudo aquilo que está oculto, no mundo oculto, né? Então, tenha atenção no decorrer da semana. E hoje, dia 4, quem está fazendo aniversário, dia 4 do 2 dá 6, 6 e 8 do ano vai dar 14. E o 14, ele é a temperança e o Papa, né? O Papa com a influência da temperança. Então, assim, o Papa, ele traz a energia para quem está vivendo o ano 5, a energia do estudo, da espiritualidade, da concentração e da percepção intelectual. Quando você começa a perceber, estudar mais as coisas, se alinhar, se entregar mais em relação a tudo aquilo que para você é importante, né, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu relacionamento. É uma carta que traz confirmação de relacionamento. Geralmente o ano 5, o ano do Papa, se você estiver namorando, você tem uma tendência a casar. Se você estiver sem compromisso e tiver uma relação meio enrolada, tem a tendência a virar compromisso. Então tudo isso é positivo, né? Traz essa positividade, vamos dizer assim, né? E também com a temperança traz a harmonia, sabe? Quando a temperança ela traz o quê? A movimentação de um ciclo de forma harmônica em relação ao tempo. Tudo tem o seu tempo. Então ela acalma. Se você estiver muito ansioso, a temperança na influência em relação a decidir, a resolver, a conflitos, ela ameniza. Porque os 5 também traz conflitos. Então a temperança ela ameniza qualquer tipo de grandes ansiedades que levem a conflitos. Ok? Gente, um abraço, uma excelente semana. Uma semana abençoada, tá? Lembrando, gente, que uma coisa que hoje eu estava conversando com uma pessoa que tem muita devoção com o cigano Pablo. Então, vou aproveitar e vou mandar a dica para a semana. Quem está esperando resposta de emprego, ou quem está atrás de emprego, ou quem quer mudar de emprego, se pegue com o cigano Pablo e tome banho de açafrão. O açafrão, ele traz a energia, o magnetismo dá resoluções ligado à vida prática. A você lá ir resolver uma coisa de trabalho, de você atrair a energia do trabalho, a energia da clientela, a energia do dinheiro, do emprego.
de algo nesse sentido. Então eu tava falando com ela e me lembrei, eu peguei, hoje eu vou dar essa dica também na carta da semana, para quem tá procurando emprego, para quem tá precisando de desenrolar situações que estão enganchadas em relação à questão de trabalho, a alguma resposta que tá esperando. Tome banho de açafrão. O açafrão, o pó, tá? Você pode pegar, assim, 3 punhadozinhos, não é pitada, punhado que eu digo assim, nos dedos, né? Não pode, é pitadinha não, é uns punhadozinhos, não é cheia a mão, porque senão a armaria fica muito vermelhão. E você coloca 3 assim no litro d'água, deixa pra cozinhar, faz o chá e toma banho, tá? Porque o cigano Pablo, ele traz essa energia positiva, ele lhe dá, e o banho dele, pra quem tá querendo resolver coisas ligadas ao trabalho, é o banho do açafrão. Me lembrei, me dei toda uma dica aqui para quem tá precisando, ok? Gente, um abraço, uma excelente semana, uma semana que a gente consiga resolver, desalinhar e consiga fugir das energias vampiras, consiga sair correndo, botando para correr tudo aquilo que não serve na vida da gente e vamos botar para frente, viu? As coisas, tomar os banhos, se limpar, mantenham essa energia da limpeza, que isso é muito importante. Sempre eu falo, sempre eu digo, porque é uma coisa que eu uso direto e eu sei o quanto as energias, a limpeza, a espiritualidade, ela age na sua vida quando você tá com o magnetismo limpo, quando você tá com seu campo magnético limpo, ok? Beijão, gente, boa semana e até amanhã com a carta do dia, se Deus quiser.